Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui num elemento de continuidade, porque ontem Jesus estava na sinagoga, agora ele sai da sinagoga. E quando nós vemos aqui esse relato, a gente pode pensar, meu Deus, mas bastavam, algumas gotinhas daquele remédio para levar embora essa febre, bastava aquele comprimido para acabar com essa febre. Por que um milagre assim, tão insignificante aparentemente, Jesus o realiza? E olha que no evangelho que nós ouvimos hoje, que é o evangelho de Marcos, é o primeiro sinal que Jesus realiza, uma febre. Mas vamos olhar o que acontece. Como eu disse, Jesus está saindo da sinagoga e entra na casa de Pedro. Deixar um lugar fala sempre de uma maturidade, você abandonar um determinado lugar, porque o ser humano ele passa a sua vida deixando as fases, as etapas para entrar em outra. A nossa vida é sempre assim, é feita de rupturas. Jesus não está apenas no local de culto, que é a sinagoga, ele também está na casa, na cotidianidade, acompanhando os nossos dias, acompanhando os nossos passos. O segredo é encontrá-lo e levá-lo conosco para casa. Ou seja, quando nós vamos aos lugares de culto, a um santuário, uma basílica, uma igreja, um centro de evangelização, como aqui na Canção Nova ou em tantos lugares, nós fazemos uma experiência, mas não deixamos o Cristo lá, porque aquela experiência precisa ser viva. Todos os dias nós o levamos para casa e o Cristo está conosco todos os dias. A casa de Pedro aqui, ela é muito significativa, porque certamente era o lugar em que a comunidade se reunia para poder fazer as suas orações. Justamente a palavra igreja, ela não significa prédio, construção. A palavra igreja, ela significa assembleia, reunião. A sogra de Pedro tinha uma febre. As coisas estavam muito quentes naquela casa, certamente. Talvez aquela mulher ela estivesse somatizando algo muito mais grave, porque você sabe que a febre ela é só um sintoma, a ponta do iceberg de algo mais profundo. E quando a gente olha essa realidade, quantas pessoas adoecendo dentro de casa por causa de conflitos, agressões psicológicas, verbais e até mesmo agressões físicas. Quantas mulheres, homens também, crianças que estão dentro dos seus lares passando por essa dura realidade por causa de abusos, por causa da violência de outras pessoas. Quanta febre indicando problemas mais profundos e mais sérios que precisam ser olhados e enfrentados realmente de frente. Febre que paralisa. Tudo gira em torno disso, porque certamente aquelas pessoas começaram a se preocupar com aquela mulher, tudo girava em torno dela. Muitas pessoas, em momentos assim, se vitimizam e colocam todos os demais da casa, como reféns de uma doença, de uma realidade. Tem muita gente doente dentro da igreja, precisando desse toque de Jesus, precisando desta graça do Senhor, e é isso que nós pedimos a Ele hoje. Que ao fazermos uma experiência com Ele nos nossos locais de culto, nós o levemos para casa e Ele, ao entrar na nossa casa, nos cure, nos liberte e nos tire de todo o comodismo e de toda a paralisia. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.